Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais este momento maravilhoso que podemos estar em tua casa, em tua presença, para poder falar do teu amor, falar do teu evangelho, mais uma vez poder falar na escola bíblica dominical. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a todos que estão me vendo neste momento. Fala conosco de uma maneira maravilhosa. Senhor, tu bem sabes, ó Pai, que eu nada sei, pois tudo vem de ti. O que eu sei vem de ti. Por isso, ó Pai, eu não posso falar que eu ensino, eu apenas troco conhecimento, conhecimento que o Senhor nos dá, a gente divide com as pessoas que nos veem, nos ouvem. Que o Senhor possa falar de uma maneira maravilhosa. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Márcia, seja bem-vinda. Hoje nós estaremos lendo, aprendendo sobre o Salmo 25. O título da lição é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. E a gente vai estar meditando, vai estar estudando alguns pontos interessantes que tem no Salmo 25. É um salmo de lamentação, porque é um salmo em que Davi busca a presença de Deus. Ele expõe os seus problemas, as suas necessidades e busca a misericórdia do Senhor. Como a gente aprendeu já na lição número 1, um salmo apócrifo, esse também é um salmo apócrifo. O que é isso? Ele é feito, cada verso deste salmo é feito com uma letra do alfabeto grego. Mas, puxa vida, João, aqui está tudo diferente, nem sempre as letras são iguais aqui. É porque na transição, na tradução para a nossa língua, com certeza há essas diferenças. É como hoje de manhã eu ouvi um professor falar, o apócrifo é uma figura de linguagem. Por quê? Eu posso pegar uma palavra qualquer, fazer um poema com todos os versos desse poema, ser escrito com cada palavra, iniciar com cada letra dessa palavra. Isso para que eles faziam? Para memorizar mais o texto e o teor do texto. Então, a gente vai estar aprendendo sobre o Salmo 25. Se vocês puderem abrir comigo, a gente vai estar aprendendo o texto de referência, o texto áureo, a verdade aplicada. O texto áureo fala o seguinte: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. É o Salmo 25, verso 4. A verdade aplicada fala assim: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Amém? Então a gente vai estar falando sobre este salmo. Por que Davi busca, escreve este salmo? O texto de referência, como falei, Salmo 25, é versos 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. A gente vai estar estudando sobre este texto. A gente vai estar falando sobre outros versos também, mas o texto de referência são esses. Nos diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e para ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. A introdução nos diz assim: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Ele sabe, o salmista sabe que é pecador, não merece a ajuda de Deus, mas confia na bondade
e na misericórdia do Senhor. M. Scott Peck escreve: uma vez que sabemos de fato que a vida é difícil, uma vez que verdadeiramente compreendemos e aceitamos isso, ela deixa de sê-lo. Ou seja, quando a gente reconhece que a nossa vida aqui na Terra não é fácil, é uma vida muitas vezes de tribulação, a gente consegue vivê-la de uma maneira mais tranquila. E ela deixa de ser totalmente difícil. Porque a gente sabendo, a gente já se prepara para isso. Davi sabia que o caminho da vida não era fácil, mas foi bem sucedido porque se apegou a três certezas inabaláveis. Ou seja, ele se apegou sabendo que a ajuda que precisamos vem de Deus. É o que diz o Salmo 25, verso de 1 a 7. Nosso Deus é confiável. É o que diz o Salmo 25, versos de 8 a 14. E mais, confiar no Senhor nos dá vitória. É o que diz o Salmo 25 também, versos 15 a 22. Seja bem-vinda, irmã Alessandra, irmã Joana, estou com saudade de vocês. O primeiro tema dessa lição fala sobre que ele é um salmo apócrifo. Isso a gente já comentou. E fala aqui no primeiro tópico 1.1, a oração de Davi. É interessante que ele vem falando, eu vou ler algumas coisas da revista e algumas coisas eu fiz umas anotações aqui, eu vou passar para vocês. Ele fala assim: por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Primeiro, letra A, não me deixes confundido. Letra B, faze-me saber os teus caminhos. O primeiro tópico, não me deixes confundido, algumas versões nesse verso 2 trazem não seja eu envergonhado, ou salva-me da vergonha, da derrota. Não deixe que meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Ou seja, ele não queria ser derrotado, não queria ser envergonhado. Por quê? Porque se ele fosse derrotado na batalha que ele ia travar, seria motivo de vergonha. Seria motivo de vergonha. É como se ele falasse mais ou menos o seguinte: Senhor, eu confio em ti. Aí foi para a guerra nessa esperança, nessa confiança. Aí guerreia. Se ele perde a batalha, os inimigos dele, depois de vencer a ele e aos seus aliados, poderiam falar assim: ué, confiou tanto em Deus, mas foi uma confiança fantasiosa, ou seja, cadê teu Deus que não te livrou? Mas Davi não, ele tinha certeza que Deus daria a vitória a ele. Isso a gente tem que ter em nossa mente também. O salmista pediu a Deus que seus companheiros não fossem envergonhados, não fossem derrotados. Outra coisa interessante que a lição traz: faze-me saber os teus caminhos. O verso 4 é um apelo para que Deus entre em sua vida mais diretamente, ajudando a ele a se ajustar ao caráter de Deus. É necessário que o Senhor nos mostre o caminho para evitar tentações grandes e pequenas e evitarmos erros, pecados. Outra coisa ainda nesse tópico 1, diz aqui: lembra-te das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados. Mais na frente a gente vai estar falando sobre isso. O verso 5 ainda diz assim: guia-me na tua verdade. Nos lembra que a palavra e a oração sempre andam juntos. O salmista orava continuamente. E a necessidade, o que ele precisava era urgente, e orava o dia inteiro e, sem dúvida, todos os dias. Assim devemos ser também em nossa vida. Orar
sem cessar. É o que nos ensina o apóstolo Paulo. Outra coisa para a gente aprender, o tópico 1, 2 nos diz, aliás, ainda no tópico 1, o comentarista fala aqui, o nosso relacionamento com não pode ser superficial. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo nos fala. E não podemos apenas chegar, ou seja, visitar o trono do Altíssimo. A gente tem que procurar sempre estar em comunhão com Deus. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus nos fala. Muitas vezes a gente só quer se preocupar em orar, em pedir. A gente não dá um tempo para que Deus venha falar conosco. O tópico 1, 2 diz assim, não me deixes confundidos. Aqui a gente já comentou alguma coisa, mas tem uma coisa interessante. O Davi era um camarada, um servo de Deus que ele batalhava muito. O texto diz aqui, Davi está pedindo ao Senhor para que não lhes deixarem envergonhados. Davi era aguerrido, trabalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Ou seja, Davi não se deixava intimidar pelas lutas pelas guerras que ele travava, ou pelas guerras nas quais ele entrava. Ele era batalhador, não se intimidava, queria sempre fazer a vontade de Deus. E por causa disso, sofreu várias oposições. Na nossa vida, a gente também tem que estar preparados para oposições. Quando a gente tenta fazer a vontade de Deus, a gente vai passar por sofrimentos, sim. Muita gente vai nos decepcionar, sim. Muita gente vai se tornar nossos inimigos, sim. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, nós temos que continuar em frente, sabendo que o Senhor está conosco. O verso 15 nos diz assim, deixa eu ver aqui, que me fugiu. Verso 15 nos diz assim, se você puder, tenha a sua Bíblia aí próximo a você, aberta, no Salmo 25. Como eu sempre falo, a gente gosta de passear um pouco na Bíblia. O verso 15 nos diz assim, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. O inimigo colocava armadilhas no caminho que Davi ia percorrer. Mas Davi confiava em Deus para protegê-lo. Satanás, o nosso adversário, é destruidor e homicida. E se pudesse, ele pegaria todos nós com suas armadilhas. Porém, se estamos no centro da vontade de Deus, o maligno não pode nos tocar. Ou seja, se nós temos a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor, se nós temos a certeza que estamos no centro da vontade de Deus, nada pode nos abater, nada vai nos derrotar, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. O tópico 1, 3, aliás, ainda falando desse tópico 2, como eu falei, a gente anotou algumas coisas aqui no rascunho, então eu vou intercalar um pouco o que diz a revista e o que eu tenho nos meus rascunhos. Lembrando que a gente está aprendendo esse trimestre, nós estamos usando a revista da editora Betel, que é das Assembleias de Deus Ministério Madureira. Então, a gente está usando, e esse trimestre vem falando sobre o livro de Salmos. O comentarista aqui o seguinte, o povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Foram levados cativos
perderam o lugar de adoração, tiveram o templo destruído, sacrificaram animais, mas o coração não era convertido, andavam conforme seus preceitos. Nos tempos atuais não é diferente. Muitos simpatizantes do evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido, seguem as suas próprias regras. Diferentemente de Davi, que ele pede: Senhor, guia-me nos teus caminhos. Guia-me e ensina-me os teus caminhos. Como o comentarista fala, e é fato, infelizmente é fato, muita gente vão às nossas igrejas apenas para ouvir, não querem colocar a palavra de Deus em seu coração, não querem dar a Deus o seu coração, a sua vida. É como se eles fossem para a igreja, recebessem alguma coisa, quando saísse da igreja, não, fica o que eu recebi na igreja, dentro da igreja, daqui para frente sou eu que mando na minha vida. E a gente não pode ser assim, porque na realidade, como o comentarista fala aqui, o povo de Israel perdeu muita coisa porque não obedeceu à voz do Senhor. Nós também, muitas vezes o Senhor fala conosco, então a gente tem que sempre procurar obedecer a Deus. O tópico 3, aliás, eu me perdi um pouco aqui. Na realidade, me perdoe, o tópico 1, 2, o comentarista coloca aqui: traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permaneces na fé. A gente vai, busca a Deus, Deus fala conosco, nós seguimos aquilo que ele determina e, por causa disso, perseguições virão. Muitas vezes, as perseguições vêm da nossa própria casa, ou no nosso serviço, ou na escola, ou na faculdade, ou na nossa vizinhança. Mas, com certeza, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, muitas vezes as perseguições começam. Amém? O tópico 1.3 fala aqui: perdoa os nossos pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Infelizmente, isso é uma verdade. Somos seres humanos. Nós somos passíveis de erro, sim. Nós estamos sujeitos a errar, sim. Por quê? Isso é intrínseco ao ser humano. Por mais que a gente queira fazer a vontade de Deus, a gente muitas vezes erra, a gente muitas vezes peca, mas nem por isso o Senhor deixa de nos amar. Davi se mostra arrependido pelos pecados da sua juventude. Deixou de obedecer e pecou e desejava ser perdoado. Ora, pedindo que Deus se lembre dele segundo a sua misericórdia, ou seja, segundo a misericórdia de Deus, também por causa da sua bondade, ou seja, por causa da bondade de Deus, e também por causa do seu nome, por causa do nome de Deus. O Senhor é amor. E por isso ele pede: Senhor, não te lembro daquilo que eu errei lá no passado, não. Não faz isso comigo, não. Perdoa-me. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é perdoador. Então, me perdoa. Isso é o que ele pede. O verso 6 nos diz assim: por favor, continue com a sua Bíblia aberta. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Ou seja, desde a fundação do mundo, as misericórdias do Senhor não têm
limite. O verso 6, ele fala sobre que Deus é um Deus da misericórdia e Deus do amor. O verso 7, ele fala dos pecados da sua mocidade. O salmista, ele tinha semeado muitas más ações quando ele era jovem. Mas por causa dos pecados da mocidade, Deus deixaria de ouvi-lo? Claro que não. A Bíblia nos ensina que o Senhor fala para a gente: dos teus pecados não me lembro mais. Isso a gente não pode esquecer jamais. Isso deve estar grudado na tábua do nosso coração. O verso 9, vamos lá no verso 9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. O que vem a ser isso? Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, com nosso coração humilde, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a necessidade que nós temos de alcançar o perdão de Deus, sabendo que não somos merecedores, nós, assim mostraremos a Deus, assim fazendo, estaremos mostrando a Deus que nós temos um interesse em mudar nossos caminhos e assim provar as promessas de Deus, mas é chegar na presença de Deus com o nosso coração contrido, um coração verdadeiro, um coração humilde, um coração humilhado na presença de Deus. Porque se nós formos arrogantes, e ainda persistir em nossos pecados, aí nós estaremos traçando o nosso próprio caminho, ou seja, o Senhor não irá nos atender. Se nós formos a Ele com arrogância, aí a gente não vai conseguir nada. O verso 18 ainda fala sobre arrependimento. Vamos lá ver o que diz o salmista. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Novamente, ele fala sobre arrependimento. O diabo, nosso acusador, deseja sempre nos lembrar de nossos pecados, mesmo quando o Senhor já nos perdoou e não nos incrimina por ele. Pode até o diabo tentar, você errou ali, você pegou ali, você pecou daquele jeito, aquele dia você pecou, mas se o Senhor nos perdoou, o Senhor não nos lança em rosto os nossos pecados, porque Ele já nos perdoou. Não deixemos o diabo colocar dúvidas em nossos corações, estejamos sempre firmes em nossa consciência, saber que o Senhor, estejamos firmes e firmados, sabendo, tendo a certeza que o Senhor nos perdoou. E o Senhor joga tudo de mal. O Senhor não nos joga, não nos lança em rosto o nosso pecado, porque Ele já apagou os nossos pecados. O tópico 2, com certeza a gente ainda vai falar mais sobre esses versos. O tópico 2 nos fala assim, fala sobre o desejo e reconhecimento do salmista. A introdução é bastante interessante. Entre outras coisas, diz aqui, é impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós em tempos de tanta supervalorização das conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizar e priorizarmos, conhecer os caminhos do Senhor, vontade, direção, propósito, plano, orando, meditando na palavra de Deus e
andando em espírito. Nós vivemos hoje, a nossa atualidade hoje é valorizar mais o que se tem do que se é. Ou seja, muita gente dá mais valor ao tamanho da conta bancária da pessoa do que às qualidades da pessoa como pessoa. Como ela trata as pessoas, como ela se porta diante das pessoas, como ela consegue se localizar, se portar diante das pessoas. Eu lembro agora, Salomão, quando ele ora a Deus, ele pede: Senhor, me dá sabedoria para poder entrar e sair de diante deste povo. Ou seja, ele pedia sabedoria a Deus para poder se comportar diante do povo, para poder saber julgar aquele povo com sabedoria. E eles, a Bíblia diz que não houve homem mais rico que ele e mais sábio que ele. O tópico 1, aliás, o subtópico 1, nos fala aqui a vontade de ser guiado pelo Senhor. Aqui o comentarista fala aqui o seguinte: o desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. O desejo dele era fazer apenas a vontade de Deus, andar sempre como o Senhor queria, se portar sempre dentro daquilo que o Senhor imaginava para ele, fazer sempre o que o Senhor desejava para ele. É interessante esse verso 5, a parte A. Vamos lá, voltar. Como eu falei, não fecha sua Bíblia não, porque a gente vai e volta muitas vezes no mesmo verso, ou neste salmo, ou em outros textos. O Salmos 25, verso 5, inicia assim a parte A: guia-me na tua verdade. A tradução brasileira diz: guia-me na tua fidelidade. Outras trazem na tua verdade. O termo hebraico emet é traduzido como verdade ou constância. Ou seja, Davi estava pedindo: Senhor, me guia na constância do teu ser. Me guia conforme o Senhor é. Se o Senhor não muda, eu também não posso mudar. Se um dia eu decidir em meu coração ser fiel a ti, eu serei fiel. Se um dia eu decidir servir a ti, eu vou servir a ti, Senhor. Ele pediu: Senhor, guia-me na tua verdade, guia-me na tua fidelidade, guia-me na tua palavra. Abre aí, por favor, a sua Bíblia. Tiago 1,17. Por que será que Davi queria estar vivendo como Deus, em constância, ou seja, não mudar? Tiago 1,17, eu creio que já deu tempo de você abrir, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso o termo emet nos fala sobre constância. Deus não muda, jamais mudará. Do jeito que ele foi ontem, ele é no presente e será no futuro. Como a gente acabou de ler, não há mudança e nem sombra de variação. É como se o Deus fizesse uma linha reta e ele não sai nem para a direita nem para a esquerda.
ele é sempre constante. Se ele falou, é desse jeito, é desse jeito. Não tem meio termo, não tem, pode ser, mas também não pode ser. Não, aqui pode ser de outro jeito. Não, se ele falou, é pau, é pedra, é pedra. Do jeito que ele era, ele é e será eternamente. Em Deus há mudança. Tópico 2.2 nos diz o desejo de ter intimidade com Deus. Nós devemos buscar intimidade. Nós devemos pedir, Senhor, intimidade contigo. Aliás, me parece que o evangelista Mateus fala: erreis por não conhecer a Escritura. O texto de Oséias fala: o meu povo é derrotado porque não conheceu a mim. Ou seja, o conhecer ali é intimidade, ter intimidade com Deus. Nós temos intimidade com Deus, com o Senhor do céu e da terra, Senhor das nossas vidas. Verso 14, por favor, vamos lá ver o que diz o verso 14 desse Salmo 25. Eu creio que vocês estão com a Bíblia aberta. Então, vamos ler. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Poxa vida, o que Deus quer falar com isso? O segredo dele é para aqueles que temem a ele. Não é qualquer pessoa que vai saber o que Deus quer. Algumas versões para esse texto fala: o Senhor é amigo daqueles que o temem. Outra diz: o Senhor confia seu segredo aos que o temem. Outra ainda fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Aliás, como é que eu posso ter intimidade com uma pessoa na qual eu não posso confiar? Como é que eu posso contar algumas coisas para uma pessoa em quem eu não tenho confiança? Assim também é Deus. Como é que Deus vai falar para nós os seus segredos, os seus desejos, a sua vontade, se a gente não teme a Ele? A Bíblia King James, por favor, se alguém tiver aí, pode me corrigir, falar se eu estou certo. A Bíblia King James traz segredo em lugar de aliança, que requer uma compreensão diferente do texto hebraico. Aqui, nesse texto, o texto traz um termo sod, me perdoe se a pronúncia não estiver certa, S-O-D, que pode se referir a um conselho privado, reunido para tomar alguma deliberação. Nesse caso, o homem bom é participante das reuniões secretas de Deus, ou seja, é alguém que conhece e compreende a mente e os planos de Deus. Intimidade se refere a uma conversa íntima, planos e propósitos. É uma conversa, como muita gente fala, tete a tete, ao pé do ouvido. É uma conversa que a gente tem com uma pessoa que é íntimo da gente, como a própria palavra fala. Como é que eu posso falar minhas intimidades para uma pessoa que eu não posso confiar? Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor Jesus se referiu. João 15,15. Vamos lá, por favor? A gente gosta de folhear a Bíblia. A gente gosta de vai lá, vem cá, vai acolá. Então, a gente sempre procura versos da Bíblia. Então, por favor, me acompanhe aí. Aliás, me acompanhe não. Abra sua Bíblia também. Abra sua Bíblia, irmã Alessandra, irmã Joana, irmã Marcinha, para me ajudar.
para me ajudar. João 15:15 nos diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai dele, ele passou para a gente. Ele falou com a gente. Ele comunicou a gente. Ele ensinou a gente. Tudo aquilo que ele conversava com o Pai, ele passou para a gente. Por isso, ele não nos chama mais de servos, mas amigos. Você é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Então você tem intimidade com Deus. E se você tem intimidade com Deus, com certeza ele é seu amigo. Ele é seu amigo. E eu esqueci de falar também a Noêmia. Como é que tá, Noêmia? Tudo bem? Saudade de vocês. Jesus fala em João 15:15 que somos amigos. E é a mesma coisa que Abraão experimentou. Essa intimidade que Deus quer ter conosco, Abraão também experimentou. Será que foi mesmo, João? Será que é verdade isso que você está falando? Abraão foi íntimo de Deus mesmo? Vamos lá. Gênesis 18, verso 17. Tenho certeza que vocês já estão folheando a Bíblia. Então, Gênesis 18, verso 17. O que é que diz aí? O que é que diz? Vamos ler todos juntos? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ele está perguntando para aquelas pessoas que estavam vendo: por acaso eu vou esconder de Abraão aquilo que eu quero fazer? Continua aqui. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, ele fala aqui, claramente o Senhor fala, eu tenho conhecido Abraão, eu sei que ele é fiel a mim, eu sei que ele será fiel a mim, eu sei que ele vai ensinar as minhas palavras, os meus caminhos a seus filhos. Eu sei disso. E porque eu sei disso, eu vou deixar de falar a ele o que eu vou fazer? Não, não. Eu conheço ele. Eu sei que ele vai ser fiel a mim. Então eu vou falar tudo que eu precisar fazer, tudo que eu quiser fazer, eu vou passar para ele. Então, nós temos que ter essa intimidade com Deus, para que Deus possa também assim falar de nós. O Deus, o Senhor, quer ter intimidade conosco, quer ver em nós qualidades que nos deem essa intimidade. E como é que eu consigo isso? É orando, é buscando, é lendo a sua palavra, é fazendo aquilo que vocês estão fazendo hoje, é indo à igreja. Infelizmente, os dias atuais não nos permitem isso. Mas, graças a Deus, ele me despertou para que eu pudesse fazer isso. Muitas igrejas estão fazendo escola dominical online. E é por isso que eu falo, eu sou auxiliar. Estou aqui apenas te auxiliando, porque, com certeza, você está aprendendo na sua igreja, você aprende um pouco mais conosco. Amém? Onde a gente estava?
O comentarista ainda coloca aqui o seguinte: infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhes ensina. Ou seja, Deus quer ter essa intimidade conosco, mas nós também temos que procurar ter essa intimidade. Senão, a gente vai ficar simplesmente tomando papinha. É como aquela criança que, ao nascer, ela só toma mamadeira no seio da sua mãe. Ela só vai tomar a mamadeira no seio da sua mãe, só vai se alimentar daquele leite que sai do seio da sua mãe. Mas a criança, como a gente sabe, depois de um determinado momento, ela precisa comer papinha, precisa comer uma fruta raspada de princípio. A gente raspa a fruta, amassa a bananinha e dá para a criança. A gente raspa a maçãzinha e dá para a criança. Filhinho, experimenta aqui. Filhinha, isso é bom, isso é gostoso, isso é docinho, é bom para ti, traz vitamina. A gente faz isso com nossos filhos. Só que em determinado momento, nossos filhos já começam a comer arroz, começam a comer feijão. Antes de comer o arroz e feijão, a gente vai dando papinha. A gente amassa a abóbora, a gente amassa o feijão para dar para as crianças, a criança vai comendo devagarinho, de pouquinho em pouquinho, ela vai se, não sei se o termo seria acostumar, ela vai tendo prazer, ela vai aprendendo a comer aqueles alimentos mais sólidos, um pouquinho mais salgado. Depois ela vai comer arroz e feijão, já vai conseguir mastigar. O que é isso? São as fases de crescimento da criança. A gente sempre fez isso, a gente sempre procurou fazer isso com as nossas crianças. Eu tenho certeza que vocês foram pais, vocês foram mães, vocês sabem que é assim. Alguns já são avós, vocês sabem que é assim. A criança primeiro toma o leite materno, depois, às vezes, começa a tomar a mamadeira, aí depois passa para papinha, passa para fruta raspada, a gente amassa a abóbora, amassa a batatinha para ela comer, amassa o feijãozinho para ela comer, vai dando sopinha para ela, e de repente ela começa já a se habituar a comer arroz, feijão. E Deus também quer isso conosco. De começo, ele vai tratando a gente, vai ensinando, vai nos mostrando, e a cada dia que passa, ele vai nos ensinando mais. Vamos ver o que diz Hebreu, capítulo 5. Já acharam? Capítulo 5, a partir do verso 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto nos fizestes negligentes para ouvir. Verso 12, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja,
Nós não devemos ficar, não podemos ficar só naquilo que aprendemos nos nossos primeiros dias de caminhada. A gente aprendeu, recebeu, tá bom? Não, não pode. A gente tem que sempre procurar mais. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer melhor, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ser mais fiel a ti, eu quero te buscar mais, eu quero saber mais de ti. Por quê? Para que quando a gente passar por dificuldades, por provações, a gente tenha, como me parece que Isaías fala mais ou menos o seguinte, que fiz meu rosto como seixo. Setas são lançadas contra ele, mas porque o rosto dele era um seixo, as setas não o alcançavam. Assim também nós devemos fazer desse jeito, porque quando nós somos experimentados na palavra, nós não nos deixamos abater pelas situações da vida, perseguições, calúnias, difamações. Isso não nos atinge, porque sabemos em quem temos crido. E se nós não estivermos alicerçados na palavra, a gente vai logo pensar, não quero saber mais disso, vou desistir. E não é por aí. Não pode ser assim. Nós temos que estar experimentados e firmados na palavra do Senhor. Continuando a lição. Tópico 2, 3. Diz aqui, o reconhecimento que Deus é o Senhor, é o seu Salvador. Temos que ter essa certeza. Problemas virão sobre a nossa vida. Problemas teremos na nossa vida. Mas, sabendo que o Senhor é nosso Salvador, nós não temos preocupações. E aqui, abra aí, volte aí, por favor, Salmos 25. Agora no verso 20, 19 e 20. Vamos ler? Acharam aí? Eu tenho certeza que vocês deixaram a Bíblia aberta. Então vamos ver, por favor? Diz aqui: olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O salmista está com medo de morrer. Claro, no meio da batalha, como ele mesmo declarou, Senhor, os inimigos estão cada vez mais aumentando. E cada dia que passa, são mais e mais numerosos contra mim. Senhor, não me deixa eu perecer, não. Não faz isso comigo, não. Porque eu serei envergonhado, meus amigos, meus companheiros serão envergonhados. Não deixe isso acontecer comigo, não. Ele tem medo de morrer, mas o que ele mais temia era ele fracassar e envergonhar o nome do Senhor. Seus inimigos cada vez mais numerosos, seu medo cada vez maior, mas ele confiou que o Senhor poderia dar cabo tanto de um quanto do outro. Aliás, eu me lembro aqui, me parece que é o Salmo 42. Vamos ver se é Salmo 42 mesmo, por favor. Salmo 42. Aliás, alguns falam que Salmo 42 e 43 eram um só. Depois de um tempo, ou devido às várias traduções ou transliterações, eles foram divididos.
Mas pelo menos 2 ou 3 vezes, está aqui, ó, 42:3. Deixa eu ver onde mais está. Nos diz aqui, 42:3 diz aqui: as lágrimas servem de mantimento dia e noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Ele tinha medo de fracassar. Nesse instante aqui do Salmo 25, Davi tinha medo de fracassar, de ser envergonhado, de seus inimigos também serem derrotados, mas o que ele mais temia é que o nome do Senhor fosse envergonhado. Por isso ele fala: Senhor, olha para a minha aflição. Os inimigos são cruéis. Guarda a minha alma. Não deixe ser confundido, porquanto confio em ti. A salvação aqui está ligada a livramento. Ele falava: Senhor, me dá esse livramento. Me dá esse livramento. Eu tenho confiado em ti. Não me deixe envergonhado. Eu preciso ser dessa vitória. O comentarista ainda coloca aqui o seguinte: a salvação aqui é entendido como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão, pois tirará os meus pés da rede. Ou seja, era um livramento que Davi precisava ter. Continuando aqui a lição, tópico 3 fala assim: conhecendo os caminhos do Senhor. A introdução nos diz assim: há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na Terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual. Pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Infelizmente, isso é uma verdade. Como a gente já falou, muita gente está preocupado em ter alguma coisa. Infelizmente, eu digo infelizmente porque isso é muito triste de falarmos, mas isso é uma verdade em todas as áreas da nossa vida. Muitos se preocupam demais com conquistas, posição, títulos. Eu não vou falar minha idade, não, mas quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, a semana passada eu tinha 22, 23 anos, eu trabalhava numa loja e no cadastro, vou falar de novo, foi a semana passada, quando eu tinha 22 para 23 anos, eu trabalhava no cadastro de uma loja, em Santos. Como todos sabem, eu não sou do Rio de Janeiro, sou de Santos. A gente trabalhava nessa loja e, às vezes, eu pegava cadastros de pessoas que, antes do nome, vinha o título da pessoa. Ou seja, doutor 123 de Oliveira 4, capitão não sei das quantas. Enfim, as pessoas se preocupavam mais com títulos do que com como era ser a pessoa. Infelizmente, isso acontece em várias áreas da nossa vida, seja em escola, seja na faculdade, seja no trabalho. É triste falar, é doloroso falar, até no meio evangélico.
acham que porque têm uma posição são melhores que as outras pessoas. Ah, porque eu tenho carro, você anda de ônibus. Ah, eu tenho carro, você está de bicicleta. Não, porque eu tenho Mercedes, você tem um Fusca. Não, porque você tem uma Mercedes, mas eu tenho uma Lamborghini. O meu carro vale 50 mil, o teu, qualquer 3 mil eu compro. Não, porque meu carro vale 1,5 milhão de reais, o teu vale só 30 mil. Infelizmente, isso acontece muito. E como eu falei, é triste dizer, mas até no nosso meio isso acontece. Por quê? Porque a pessoa se acha dono de outras pessoas. A pessoa tem uma certa posição, acha que tem o direito de desprezar as outras. E não é por aí. Não é dessa forma. Nós temos que valorizar as pessoas, porque cada pessoa tem o seu valor. Cada ser humano tem o seu valor. Na igreja, cada irmão, cada irmã tem o seu valor. Continuando aqui, diz aqui, 3.1, o caminho da obediência. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias 7, 23. Vamos ver lá o que diz Jeremias 7, 23? Abriu aí, irmã Alessandra? Abriu aí, irmã Márcia? Irmã Joana? Abriu a Bíblia? Noêmia, está aberta a Bíblia aí? Pede ajuda aí. Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, esse é o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos, o caminho da obediência. E Davi, nesse Salmo 25, pede exatamente isso. Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos. Me ensina a andar. Porque se a gente conhecer o caminho do Senhor, mas não seguir o caminho do Senhor, de nada nos adianta. Como eu já falei anteriormente, o povo de Israel conhecia Deus, fazia sacrifícios a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Se nós conhecemos a Deus, se nós queremos andar com Deus, nós temos que trilhar sempre o caminho dele. Nós não podemos apenas conhecer, nós temos que seguir o caminho dele. Voltando ao verso 6, ele fala o caminho da graça, a misericórdia do Senhor, que estão nos versos 6, 7 e 10 desse Salmo 25. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão pela desgraça alheia, dó, perdão, instituição de piedade e caridade, e grito de alguém que pede compaixão. Muitas vezes, as pessoas, quando estão passando por algum momento difícil, falam: Senhor, tem misericórdia de mim. A misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece. Trata-se de um ato de não aplicar um castigo merecido, mas também envolve a ideia de dar a alguém algo que não merece. Davi sabia que não merecia, mas ele pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, ajuda-me, me ajuda. Tópico 3.2 diz aqui, o caminho da graça. Diz aqui, com frequência o salmista menciona aspectos da graça de Deus, que está versos 6, 7, 8, 10, 16, 18 e 22. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. É o que diz esse Salmo 25:10 da Bíblia King James. Somos recebidos, ainda continuando na revista, somos recebidos
e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Eu me lembro agora de um texto na Bíblia de que alguém estava devendo uma certa quantia para um senhor, vai a esse senhor e fala: Senhor, eu estou te devendo isso, mas eu não tenho como te pagar. Aí a Bíblia fala que aquele senhor se compadeceu daquele devedor, fala: não, se preocupa não, vai-te embora. Se preocupa com isso não. Quando você puder, você me paga. E a Bíblia continua dizendo que aquele devedor saiu da presença daquele senhor e quando chegou na rua, viu alguém que lhe devia e falou assim: me dá aqui o que você me deve. Não interessa como você vai pagar. Eu quero que você me dê o que você me deve. Aí a Bíblia diz que ele não usou da mesma compaixão. Ou, aliás, a Bíblia fala o seguinte, que alguns empregados daquele primeiro senhor foi à presença dele e falou: Senhor, por acaso o senhor não perdoou a dívida daquele cidadão lá que devia para o senhor? Ele veio aqui, falou que não podia pagar, o senhor não perdoou? O senhor não teve compaixão dele? Quando ele saiu daqui, ele viu alguém que também estava devendo a ele, agarrou no pescoço dele e está lá, cobrando, envergonhando. Como é que pode? Temos que tratar as pessoas com amor, como a Bíblia fala, misericórdia, como a Bíblia ensina, tratando as pessoas bem. Isto é fruto do Espírito, benignidade. Infelizmente, muitas pessoas têm esquecido disso. Têm se esquecido disso. Acham que se demonstrar mansidão serão considerados frouxos. Na realidade, não é. Estudando essa lição de hoje, eu me deparei com um texto, infelizmente eu não anotei, mas o texto fala mais ou menos o seguinte: é como um cavalo domado, ele é manso, mas ele é forte. Muita gente acha que se demonstrar a mansidão, vão dizer que ele é fraco, e não é isso. O que é mansidão? É poder domado. Usar esse poder no momento certo. No momento certo, quando precisar usar esse poder, ele vai usar esse poder. Mas não é porque tem esse poder que ele não pode ser manso. Não. Ele tem poder, tem autoridade, mas ele deve tratar todos bem, com mansidão. Continuando o nosso texto. Onde a gente parou? A revista ainda fala aqui. A palavra bem, no hebraico, indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestações da graça. Como é que eu posso bater no peito e falar eu sirvo a Deus se eu trato as pessoas com arrogância? Como é que eu posso falar eu sou filho do Deus vivo se eu distrato as pessoas? Como é que eu posso falar o Senhor é o meu pastor? Ou eu sou crente em Jesus Cristo se eu só trato as pessoas aos gritos, aos berros? Como é que eu posso falar eu tenho amor no meu coração se eu não me preocupo com as pessoas? Não tem como. Não tem como. Nós temos que, além de falar, a gente proceder dessa maneira, demonstrar que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Outra coisa que a lição traz aqui, tópico 3:3, o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão.
Algumas versões trazem sinceridade e retidão, honestidade e sinceridade, integridade ou retidão. Davi era um homem íntegro e sincero em sua obediência ao Senhor. Não importava as mentiras que o inimigo espalhava a seu respeito. Davi sabia que o Senhor via o seu coração e aprovava seu caráter. Honestidade vem do latim onus ou honor. Significa honra, honrado, distinção. A forma adjetiva desse é honestos, significa honroso, de boa reputação. Sinceridade significa transparência, clareza solar, não adulteração. A ideia desses vocábulos é que a pessoa que se caracteriza por esta virtude não tem o que esconder, principalmente no tocante à sua atitude para com Deus e para com seu povo. Retidão, qualidade do que é reto, conformidade com a razão, com o dever, com a justiça, integridade, caráter, legalidade, imparcialidade. O comentarista coloca aqui, eu vou ler o texto todo, tópico 3.3, o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Eu me lembrei um texto aqui, eu lembrei agora, não anotei aqui não, o apóstolo Paulo fala para nós imitarmos a ele. Muitas vezes, o que a gente ouve de muitas pessoas, não olha para mim não, olha para Jesus. Olha para Jesus, eu sou falho, sou pecador. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós temos que ser retos e sinceros. As pessoas têm que nos ver como sal da terra, como pessoas fiéis a Deus. Continuando aqui, evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. É o que fala lá Romanos, verso 12, verso de 1 e 2. O próprio Senhor Jesus disse, sede vós, pois, perfeito. Trata-se do sentido moral, completo, íntegro. Berkeley diz, um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Ou seja, no entender o pensamento dessa pessoa que escreveu isso, a gente só vai ser perfeito quando fizer aquilo que Deus imagina para nós. Amém? A conclusão nos diz aqui, o perigo e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vocês que me acompanharam nesta tarde. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu de poder estar falando com essas pessoas nesta tarde. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que me assistiram. Abençoa a cada vida que me vê neste momento, aqueles que irão ver este vídeo, que o Senhor possa falar a cada coração. Faz, ó Pai, que eles possam aprender e se interessar cada vez mais pelos teus caminhos,
confiar mais em Ti, estar sempre preparados para buscar esse conhecimento. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo na Tua resposta. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.